Pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá, pessoal, ó. Fiz uma tabela manualmente aqui para facilitar a visualização, o entendimento para aquelas pessoas que não têm, de repente, tanto conhecimento, não tem tanta familiaridade com o mundo dos tempos. Para vocês, é uma abordagem diferente sobre o tema, tá? Por exemplo, eu poderia ensinar vocês orientar vocês da seguinte forma: pega o dosador, coloca até o risquinho indicado para combustível, nivelado, acrescenta o óleo até atingir a marca na proporção correta que o equipamento pede, que está descrita no frasco. Só que tem uma série de questões que eu gostaria de abordar nesse vídeo, em relação a, por exemplo, você está a campo, em serviço, e às vezes a condição não é muito favorável. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar fazer a dosagem, porque assim, perde tempo e tal, concordo, concordo com quem pensar assim, eu também penso assim, só que é o seguinte, se for para eu pensar em tempo perdido, porque não era muito mais fácil colocar no reservatório, derramar o óleo e acabou, pronto? Sim, seria mais prático. Só que eu não tenho a precisão que eu consigo quando eu uso o recurso dosagem fora do frasco. Eu uso o frasco dosador sim para colocar o combustível, né? Que esse, no caso, esse meu dosador, todo mundo sabe que esses equipamentos que não são steel vem com dosador de meio litro, 600 ml. Mas eu gosto de fazer isso, porque eu coloco lá 500 ml e para evitar algum erro de visualização da minha parte, lente do óculos suja, enfim, na pressa, pessoal, a pressa, se todo mundo sabe, é inimigo da perfeição. Eu uso seringa, tá? E aí aqui eu vou explicar um pouco sobre os diferentes tipos de lubrificante disponíveis no mercado, ó. É uma tabela para quem gosta de dosar. Por exemplo, vocês veem na internet, o pessoal com muita dúvida. Eu só vou testar meu equipamento. Eu quero saber uma coisa. Eu não quero gastar combustível. Eu não quero temperar porque eu vou funcionar o equipamento para testar e vou guardar. E nós sabemos que não pode guardar combustível, pessoal, misturado por muito tempo. Principalmente porque você não tem controle sobre a mistura, a qualidade exata do combustível, né? E isso também em relação ao lubrificante dois tempos. Pessoal, é assim, é impressionante. Qualquer bobeirinha, de qualquer diferença química, um probleminha que der, vocês não fazem ideia. Se você usar, por exemplo, uma embalagem reaproveitada de algum outro produto e não higienizar corretamente, o que eu já quero adiantar que é quase impossível, pessoal, porque o plástico, poliuretano, esse tipo de material, eles não são estéreis. Por isso que determinados produtos têm que ser vidro. Então, já começa por aí. Você pegou uma embalagem reaproveitada, muita gente faz, eu já fiz, tá? Mas assim, correto mesmo, se for para você tomar todos os cuidados, não é correto fazer isso. Não é o correto. É claro que você vai pegar um galão de 5 litros de um outro elemento químico, você vai reaproveitar, você vai jogar ali 5 litros de gasolina de cara, depois de já ter lavado e secado muito bem, o nível de contaminação pode não ser suficiente para te dar um problema, concordo, mas quer fazer certinho, quer seguir a risca, evita. Evita porque é mais um detalhe que você vai cuidar com perfeição da sua máquina. Então, pessoal, eu gosto de usar a seringa dosadora. Como eu uso óleo mineral, só que com alto poder de aditivação, eu uso uma seringa pequena. Vou explicar para vocês o porquê. O meu dosador é meio litro, tá bom? Então, a cada meio litro, se eu fosse seguir a orientação do lubrificante, lembrando que a minha máquina pede 25 para 1, tá? A minha máquina pede. O pessoal, vocês sabem que eu sou toiameiro 2,5 milímetros, né? Não preciso falar, né? A minha máquina, no manual, em qualquer lugar que você for procurar informação, pede 25 por 1. Por que pede 25 por 1? Muitos vão achar que é uma necessidade específica e não
alterável do motor. Não é bem assim, pessoal. Não é tão dessa forma, sabe? Isso não é uma informação tão precisa como vocês podem pensar, não. Isso é o seguinte, a maioria das pessoas, é só vocês analisarem um pouco os fatos. O pessoal vai no posto de gasolina e compra aquele óleo mais simples, entendeu? É fato que a maioria do lubrificante dois tempos que é usado pelos operadores e usuários de equipamento é o mais simples. Então, para que eles vão ficar fazendo um manual? Vai complicar a cabeça de vocês. Olha, se você. Vou dar um exemplo aqui hipotético. Colocar no manual assim: se vocês usam um óleo simples, é assim. Se você já conhece um pouco mais e quer usar um lubrificante de qualidade, é assado. Alguns fabricantes, pessoal, começaram a colocar já isso em seus manuais, tá? 25:1 com óleo básico, né? Mineral básico, simples, porque nem sempre, também tem esse detalhe, pessoal, não é porque um óleo é mineral que ele precisa ser de baixa qualidade, tá? Existem óleos de baixa, média e alta qualidade dos diferentes tipos. Ele pode ser, existem óleos minerais melhores do que alguns semissintéticos, tá bom, pessoal? Até 100% sintéticos. Isso é possível, vocês podem acreditar que existe. É uma questão de comércio, mercado, controle de qualidade, cuidado no envasamento, armazenamento, a pureza das matérias-primas. É complicado, pessoal, mas é assim mesmo. Então vamos retomar o raciocínio. Alguns fabricantes já começaram a colocar essa informação, nem todos. Eles preferem seguir à risca. Aí, pessoal, se você usar essa regra fixa e colocar um óleo com muita concentração de aditivos, com um poder muito alto de aditivação, não é legal, pessoal, entendeu? Prova disso é que muitas pessoas fazem, eu faço também há algum tempo já, eu faço uso de um equipamento que pede 25:1. No entanto, eu só uso aqui, ó, eu me arrisco a usar, dependendo da exigência, 50:1, prefiro usar 45:1 e predominantemente eu uso 40:1. Por que eu faço isso? E o porquê da seringa? Pessoal, como que eu vou ter controle de uma mistura que eu faço ali com óculos sujo, na correria do serviço ali, às vezes você está fazendo a limpeza de uma área um pouco maior, você não vai ter aquela precisão no nivelamento. Então, pessoal, é muito mais fácil você errar. Como a proporção é muito menor de lubrificante, é muito mais fácil você errar na hora de usar essa graduação visual do frasco em relação ao lubrificante. Mas aí o que acontece? Você coloca o combustível dessa forma e o lubrificante tem que ser na seringa? É por isso que eu estou explicando, pessoal. O lubrificante, ele é mensurado ali de maneira visual no frasco, numa escala muito pequenininha, pessoal. É fácil você errar. Uma linhazinha que você colocar de combustível a mais, pessoal, você pode perder a referência visual ali. Você escuta o que eu estou falando para vocês. É bem desse jeito, tá? A grosso modo, você vai trabalhar dessa forma, vai funcionar e tal, mas é uma questão preferencial. Perfeição, pessoal, é isso aqui. E essa tabela que eu fiz é para aqueles usuários que querem fazer uma fração pequena de combustível, tem um pouco de dificuldade, né, para fazer a conta. Então tá aqui, pessoal, ó, 25:1 é a proporção para óleo comum, diz respeito a 4% de proporção. Então quer dizer o quê? Que 4% de uma mistura qualquer tem que ser de lubrificante. É 4% de lubrificante total na mistura. 100 ml, tá aqui, vocês podem conferir, não preciso estar falando para não ficar muito cansativo, né? 200 ml, quanto que você usa. 300 ml, 400 ml, 500 ml. E 1 litro, né? Que corresponde a 1000 ml. Para vocês fazerem a conta, pessoal, quem quiser fazer a conta, vocês têm que converter, como se trata de o óleo, vocês estão falando em ml, vocês têm que converter a unidade litro para mililitro também, tá? Por isso que coloca ml. Então, cada litro são 1000 ml, tá? Aí, pessoal, ó, a outra tabela, alguns equipamentos você utiliza essa proporção também, ó.
Não é muito comum hoje em dia, né, mas alguns equipamentos pedem. Depende do óleo, pode pedir um regime de trabalho específico, pode pedir a tabela 33 por 1, que aí engloba óleos minerais básicos ou regime de trabalho, tá? Pessoal, não impede, nada impede, isso aqui é uma tabela que eu fiz, mas existem situações que você precisa alterar. Por exemplo, você vai comprar um óleo muito avançado, tipo aquele óleo de competição, muito avançado, com poder de aditivação muito alto, algumas pessoas vão bater na tecla que precisa ser 50 por 1. Pessoal, depende do regime de trabalho. É muito possível sim você usar a proporção 33 para 1 com um óleo desse nível. É tudo questão do regime de trabalho. Mas aí nós já iríamos entrar numa outra parte que eu não quero abordar agora, que seria motores de 2 tempos para moto de competição, que é um regime de trabalho muito alto, a rotação muito alta. Mas, pessoal, alguns equipamentos agrícolas e de jardinagem, a grosso modo, quase que se enquadrariam nesse regime de trabalho, pessoal. Você tem que tomar cuidado com isso. Conhecimento nunca é demais, pessoal. Olha lá, ó. 40 por 1 é a tabela que eu gosto de usar com óleo mineral ou semissintético, sendo um mineral com alto poder de aditivação, ou seja, um óleo de muito boa qualidade. Não é os óleozinhos mais baratos, pessoal, de entrada, tá? Senão é difícil você poder fazer isso aqui com óleo barato, básico, tá? Muito complicado isso aqui. O problema, pessoal, é o seguinte: o que acontece muito, o óleo básico, muito barato, você tem que usar uma proporção muito grande para ele. É fácil de vocês entenderem, né? Olha só, tem que usar uma quantidade muito maior porque ele não tem a qualidade que um óleo com alto poder de aditivação tem. Então ele precisa de uma quantidade muito grande para ele exercer a mesma função. Aí, pessoal, a quantidade é inimiga do quê? Carboniza, né? Lubrificante em motores 2 tempos, ele tem muito problema com carbonização, tá? Então, pessoal, ó, eu gosto de usar uma seringa. Como meu dosador é meio litro, eu uso a seringa de 10 ml. Mas, Moto, como é que você usa uma seringa de 10 ml se você está falando que gosta de usar a proporção 40 para 1 e aqui na tabela 500 ml ou meio litro de combustível diz respeito a 12 ml e meio de lubrificante. Pessoal, mas aí eu já conferi, já fiz uma aferição. A minha seringa de 10 ml, ela tem a graduação de 1 a 10 ml. Só que toda seringa, vocês sabem que ela continua correndo o êmbolo dela e chega um momento que ela trava antes de sair totalmente. Ela tem um ponto ali que é um calo que cria, que ela enrosca. Eu já fiz a medição, ela fica com 12 ml e uns quebradinhos, tá, pessoal? Por isso que eu uso essa seringa de 10 ml. Então, eu tô ali trabalhando, é meio litro no frasco dosador, uma seringa de 10 ml que eu sempre uso a mesma, puxo ela até travar, eu já cansei de conferir, é 12 ml e praticamente meio, pessoal. Eu gosto de usar isso aqui como margem de segurança, tá? O meu equipamento, ele pede 25 para 1, mas eu uso um óleo mineral com um poder de aditivação muito alto e eu gosto, meu dosador é de meio litro, eu gosto de usar 12 ml e meio, 40 para 1, pessoal. Não é muito óleo e também eu fico livre de alguns problemas. A depender do regime de trabalho, eu posso ter a longo prazo um probleminha ali usando o 50 para 1, tá? Funciona muito bem por muito tempo. Só que isso aqui, pessoal, é o que eu costumo falar, é um plus, é um capricho, é um algo a mais, entendeu? Você não vai carbonizar, não vai ter muito problema de carbonização tão cedo, com essa quantidade de combustível, só que você vai ter uma proteção extra, tá ok?